Olá, eu sou a professora Geila Souto e este é o seu canal Só Ciências. Na aula de hoje, estudaremos as relações ecológicas. Existem as relações ecológicas chamadas de relações intraespecíficas. Existem outras relações que são chamadas de relações interespecíficas. Vamos compreender essas palavras. Em primeiro lugar, as relações intraespecíficas, intra significa dentro de uma mesma espécie. Então, são aquelas relações que ocorrem entre seres de uma mesma espécie. Para dar um exemplo para você, uma colmeia, né? As abelhas são todas de uma mesma espécie, então é uma relação intraespecífica. Agora, as relações ecológicas interespecíficas são aquelas que acontecem entre seres de espécies diferentes. Dando um exemplo, você tem lá o cachorro e o carrapato. O cachorro é uma espécie, o carrapato é outra espécie. Então, isso é uma relação ecológica interespecífica. Muito bem. Além disso, nós precisamos compreender que existem também aquelas relações que são harmônicas. A palavra harmônica, ela vem de harmonia, sugere algo bom, né? Então, as relações harmônicas são aquelas em que nenhum dos seres que participam delas são prejudicados, tá? Então, não vamos dizer que todos são beneficiados, mas em uma relação harmônica, ninguém tem desvantagem, certo? Agora, existem também as relações ecológicas desarmônicas, ou seja, nas relações desarmônicas, pelo menos um dos seres vivos que participam dela vai ter alguma desvantagem, ok? Nesse vídeo, nós falaremos das relações ecológicas intraespecíficas, aquelas que ocorrem entre seres da mesma espécie. Começaremos pela sociedade. Em primeiro lugar, o que é essa relação ecológica chamada de sociedade? Ela vai acontecer, então, entre seres de uma mesma espécie, onde vai acontecer uma divisão de trabalho. Cada ser ou cada grupo de ser vai ser responsável por um determinado trabalho dentro da sociedade, certo? As sociedades, gente, elas podem ser sociedades isomorfas ou sociedades heteromorfas. Professora, tá muito cheio de palavra difícil, mas eu estou aqui para fazer essas palavras ficarem fáceis, tá? Então vamos lá. As sociedades heteromorfas são aquelas em que vai haver uma diferença de formato de corpo entre os seres vivos. Eu vou te dar um exemplo aqui que vai ficar fácil da gente compreender. Lembra o seguinte, presta atenção na palavra heteromorfa. Hetero é diferente. Morfa vem de morfológico, formato do corpo, tá? Então vamos pensar aqui no caso das abelhas, né? A gente sabe, olhando essa imagem, dá pra gente ver que a operária tem um corpo diferente da rainha, que por sua vez tem um corpo diferente do zangão. Isso mostra formato de corpo diferente. Então é uma sociedade heteromorfa, ok? Agora, vamos pensar nas sociedades isomorfas. Iso significa igual, ou seja, mesma forma de corpo. O exemplo clássico de uma sociedade isomorfa seria a própria sociedade humana. Não existe uma diferença de corpo entre grupos, por exemplo. Não existe aquelas pessoas que trabalham numa determinada coisa vai ter um corpo diferente de outras. Não. A gente tem as mesmas partes do corpo, é claro que nós não somos idênticos, né? Uns aos outros, mas não existe uma diferenciação de acordo com a função daquele ser, tá? Então, nós somos um exemplo de sociedade isomorfa. Por que nós somos sociedades? Porque a sociedade humana, ela é um conjunto de seres da mesma espécie,
né? E que realiza a divisão de trabalho. Cada pessoa tem ali a sua função na sociedade, certo? Daí, então, somos uma sociedade. Muito bem. Agora, nós vamos estudar as sociedades de alguns insetos. O primeiro, já vou aproveitar que está aqui na tela, vamos estudar a sociedade das abelhas. A primeira coisa curiosa que a gente precisa saber é que a maioria das abelhas, a maioria das espécies de abelhas não vivem em sociedade, elas são solitárias. Mas algumas espécies de abelhas vivem em sociedade, formando as colmeias, tá? Muito bem. Então vamos lá. Vamos observar aqui então a operária, né? A abelha que a gente chama de operária, ela é uma abelha fêmea estéril. Eu não sei o que é estéril. Ela não tem capacidade de reprodução, tá? Qual que é a função da operária? Trabalho, realizar os mais diferentes tipos de trabalho dentro da colmeia, certo? Daí a gente tem a rainha. A rainha, ela é uma fêmea fértil, ou seja, a função da rainha é de reprodução, tá? Muito bem. Daí a gente tem o zangão. O zangão é um macho que vai fecundar a rainha. Então a função do zangão também é uma função de reprodução. Muito bem. Acontece o seguinte, quando a rainha está pronta para a reprodução, ela vai fazer com o zangão um voo nupcial. O que é esse voo nupcial? Eles vão fazer um voo para namorar, tá? Aí, nesse voo nupcial, o zangão vai fecundar a rainha. Então ele vai colocar os espermatozoides dele dentro do corpo da rainha. E aí, lá no sistema reprodutor da rainha tem os óvulos. Esses óvulos vão ser fecundados. Cada óvulo fecundado vai dar origem a novas abelhas. No caso agora, vai dar origem a fêmeas. Os óvulos fecundados vão dar origem a fêmeas, que poderão ser operárias, a maioria serão operárias, mas vai ter alguma daquelas fêmeas lá que vai ter uma alimentação diferenciada, vai receber um alimento chamado geleia real. E essa larvazinha que está recebendo um alimento diferente vai se tornar então uma rainha, certo? Então, na verdade, o que eu estou querendo que você entenda? Que a diferença básica entre abelhas operárias e a abelha rainha é que a abelha rainha recebeu uma alimentação diferente. Muito bem. E o zangão? Como é que o zangão é formado? O zangão é um ser formado apenas pelo óvulo da rainha, certo? Então, para a formação do macho, ocorre apenas, ele é formado única e exclusivamente pelo óvulo não fecundado da rainha, certo? E aí vai formar, então, o zangão a partir disso. Muito bem. Algumas curiosidades aqui. As operárias, elas têm uma vida média que não chega a 1 mês, tá? As rainhas têm uma vida média em torno de mais de ano, tá? Elas podem durar alguns anos. Já o zangão, veja bem, o zangão é um ser que ele não tem habilidades para procurar a sua comida no ambiente. Então, enquanto ele está ali na colmeia, ele é alimentado pelas operárias, da mesma maneira que a rainha, certo? Só que quando ele sai para o voo nupcial, e quando ele volta desse voo nupcial, as operárias não dão mais alimento para o zangão. E aí ele morre por conta disso, tá? Ou seja, na verdade, ele vai acabar morrendo de fome, tá? Mas por quê? Pura e simplesmente, né? Isso é da natureza e a função dele ele já cumpriu. Qual é a função dele? Fecundar a rainha. Ok? Agora nós vamos estudar um outro exemplo de sociedade, que é a sociedade das formigas. Gente, as formigas, todas elas são insetos sociais, tá? Todas as formigas. Aqui nós temos a rainha. Aqui, gente, a gente tem uma rainha alada. O que significa isso? Rainha com asas. A rainha, ela desenvolve as asas na época da reprodução. Fora desse período, ela não tem asas, tá? O macho,
que tem função, então, de fertilizar ou fecundar a fêmea, ele é sempre alado, mas ele normalmente ele não fica no formigueiro, no ninho, certo? Ele aparece na época da reprodução. Aí nós temos aqui as operárias e o soldado. As operárias não têm função de reprodução, elas têm função de executar o trabalho ali dentro do formigueiro, no ninho, né? E o soldado é um tipo específico de operária que serve para defender ali o formigueiro, certo? Então veja bem, o que acontece? No período de reprodução, como eu disse, o macho vem, a rainha já vai estar com asas, eles vão realizar o voo nupcial. O voo nupcial, vocês já sabem o que é, o macho vai fecundar a rainha, né? E aí então, veja bem, essa rainha depois de fecundada, ela não vai voltar para aquele ninho de origem, para aquele formigueiro de origem. Ela vai criar um novo formigueiro, certo? É assim a sociedade, então, das formigas. Um outro inseto que também tem uma vida em sociedade é o cupim, certo? O cupim também tem várias castas. Vamos observar aqui. Os operários são machos e fêmeas que não têm função de reprodução, mas têm função de trabalhar ali dentro do cupinzeiro, né? A gente tem os soldados, né? Os soldados, eles defendem o cupinzeiro, certo? Essa é a função deles. Podem ser machos ou fêmeas, tá? E aí, a gente tem o rei e a rainha, que vivem no meio do cupinzeiro e a função deles é uma função de reprodução, certo? Então, veja bem, o que acontece? O rei e a rainha, na época da reprodução, eles vão ter asas. E é bastante comum, nessa época de reprodução dos cupins, eles vão sair então, machos e fêmeas, vão sair por volta assim das 6 horas da tarde. Todas as vezes que a gente vê alguma luz, né, acesa, às vezes a gente vê um monte de insetos ali em volta dessa luz. Geralmente a gente chama isso de aleluia, são os cupins com asas, tá? Na época da reprodução. Mas aí o que acontece? Eles não vão reproduzir durante o voo, eles não vão fecundar ou copular durante o voo. Eles vão voar, isso não vai durar muito tempo, aí eles vão para o chão. Aí no chão é que acontece então a cópula, ou seja, é no chão que vai haver a fecundação então do rei, né, o rei fecundando a rainha, certo? Muito bem. Além desses exemplos, existem outros, mas eu acho que já está bem exemplificado aqui a sociedade, né? Agora vamos a uma outra relação ecológica, chamada de colônia. Colônias. É uma relação entre seres vivos onde a gente vai ter seres da mesma espécie. Em algumas situações vai haver divisão de trabalho, em outras não, tá? Então, eu vou dar um exemplo. O mais importante é o seguinte: na sociedade que a gente acabou de estudar, os seres vivos, eles colaboram à divisão de trabalho, só que eles não estão ligados fisicamente. E na colônia há uma ligação física entre os seres que participam dela. Ou seja, os seres vivos vão estar próximos uns dos outros. O primeiro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é do coral cérebro. Quando a gente vê a imagem dele, a gente entende o nome, né? Parece um cérebro. Na verdade, gente, são vários seres vivos aí juntos, tá? Nesse caso, a gente tem aqui uma colônia isomorfa, ou seja, todos os seres vivos têm o mesmo formato de corpo, e aqui não há uma divisão de trabalho entre eles, tá? Eles só estão fisicamente unidos. Um outro exemplo que eu vou trazer também de colônia é a caravela. A caravela, quando você olha a imagem, dá a ideia de ser, você está vendo uma coisa só, né? Um ser só. Mas, na verdade, há vários tipos de seres diferentes, um do outro, todos da mesma espécie, tá? Mas que tem uma forma do corpo diferente um do outro. E aqui na caravela há divisão de trabalho, certo? Então,
vai ter um grupo de seres, por exemplo, que vai ser responsável pela flutuação da caravela. Outros seres serão responsáveis por conseguir alimento, outros pela reprodução. Então, eles estão fisicamente unidos e, nesse caso, eles são uma colônia heteromorfa, certo? Onde há divisão de trabalho. Muito bem. Até aqui, nós estudamos, então, duas relações ecológicas intraespecíficas e harmônicas, certo? Agora, nós vamos estudar as relações intraespecíficas desarmônicas. Vamos começar pela competição intraespecífica. Competição é quando há disputa por algum recurso do meio ambiente que não tem em quantidade suficiente para todos. Então, existe, por exemplo, competição entre seres da mesma espécie por alimento, existe competição, por exemplo, de machos por fêmea, né? Existe, por exemplo, algumas plantas da mesma espécie que podem disputar a luz solar, buscar a luz solar, tentar crescer mais para ficar se expondo à luz, né? Existe, por exemplo, algumas plantas que podem competir por sais minerais, por água, certo? Então, competição é isso, é uma disputa, nesse caso ela é intraespecífica, é uma disputa entre seres da mesma espécie por recursos que existem no meio ambiente. Agora, uma outra relação ecológica desarmônica é a predação intraespecífica, também conhecida como canibalismo. O canibalismo na verdade, é quando um ser de uma mesma espécie, um ser se alimenta de um outro da mesma espécie, certo? Um exemplo clássico de um inseto que realiza canibalismo é o louva-a-Deus. O louva-a-Deus, ele, em várias situações, ele é capaz de se alimentar de outro louva-a-Deus, tá? Então, isso é um exemplo de uma predação intraespecífica, ou seja, um predador que se alimenta de uma presa da sua própria espécie, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar as relações ecológicas interespecíficas, certo? Se você assistiu até aqui, gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, deixe o seu comentário aqui. Os comentários, gente, são muito bons para o crescimento do canal. Até uma próxima aula. Muito obrigada!